Mas vamos começar falando dessa diferença entre homens e mulheres e por que as mulheres têm mais facilidade para engordar que os homens, tá bom? Eu tô sabendo que tem aí alguns fatores. Anatomicamente, as mulheres tendem a ter uma porcentagem maior de gordura que os homens, né? Formato de corpo. Os homens, de repente, são mais fortes, têm mais músculos, mas quem entende mesmo do assunto está aqui para nos orientar e é ele que vai conversar com a gente, esclarecer todos esses detalhes e também nos ajudar a ter uma vida cada vez mais saudável. O médico Dr. André Pinto. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Cláudia. Eu agradeço. Vamos sentar aqui para a gente conversar. Vamos. É injustiça ou tá tudo bem as mulheres engordarem mais que os homens? Bom, primeiro é importante a gente dizer, Cláudia, que assim, tanto homens quanto mulheres ganham peso porque ingerem mais caloria do que gastam e essas calorias são armazenadas no nosso organismo na forma de gordura. Mas sim, as mulheres tendem a ter mais dificuldade de perder peso do que homem, tendem a acumular um pouquinho mais de gordura do que o homem. Estruturalmente, as mulheres, elas já são mais gordinhas, no sentido de células de gordura, né, em algumas partes do corpo, que faz com que a gente seja mais arredondada? As mulheres têm um percentual de gordura maior do que o homem, por alguns fatores. Primeiro, porque a mulher acumula mais gordura, principalmente culote, quadril, glúteos e coxas. Então, aquela forma em pera que a gente diz. Homem engorda na barriga. Então, é aquela gordura visceral. Essa gordura visceral no homem, você estava falando de benefícios, tá? Essa gordura visceral é muito pior. Porque é perigosa, né? Porque aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares, infartos, derrames. Ou seja, essa gordura abdominal, apesar de ser menor no homem, ela é muito mais perigosa. Mulher não, mulher tem uma porcentagem de gordura a mais, tanto por fatores fisiológicos, quanto por fatores genéticos, hormonais. A mulher precisa de gordura na parte hormonal, porque ela precisa armazenar gordura para poder, ou no parto, ou quando estiver amamentando, gastar essa gordura em excesso. Então, isso é uma coisa fisiológica. É verdade. Eu conheço algumas atletas, principalmente atletas de fisiculturismo. À época, a minha personal, a Nayara, vocês conhecem das redes sociais, ela estava competindo e ela parou, inclusive, de menstruar, porque o índice de massa gorda dela, o índice de gordura era tão baixo, tipo nada, que ela nem menstruava. A mulher tem o hormônio que é o estrógeno, então o estrógeno faz com que o organismo da mulher tende a armazenar mais gordura. O homem tem a testosterona, que faz com que ele tenha um metabolismo um pouco mais acelerado. Então, a mulher retém mais gordura do que o homem e é mais difícil de perder também. Então, aquelas pessoas que são atletas, se elas não menstruarem, diminuírem o hormônio, o estrógeno, elas vão ter uma quantidade de gordura menor e às vezes elas suplementam até com hormônios masculinos. Às vezes, hormônio masculino também, né? Para ganhar mais músculo, para secar. Por quê? Porque o músculo, Cláudia, gasta mais energia do que a gordura. Então, como o homem tem uma porcentagem de músculo, massa magra maior do que a mulher, ele gasta mais energia. Então, você pegar um homem e uma mulher, os dois, mesma idade, mesma altura, mesmo peso, e fizer um exercício aeróbico intenso, por exemplo, de 1 hora, o homem vai gastar em torno de 800 calorias nesse período e a mulher 600. Então, é muito mais difícil dela perder peso. E o mesmo vai acontecer com esse desequilíbrio se pegar homens e mulheres com o mesmo peso, comendo o mesmo prato, a mesma quantidade, a mulher vai engordar mais que o homem, né? Isso é verdade. A gente não pode comer que nem um homem. Não pode, não pode. E com o decorrer do tempo, a partir da 40, 50 anos, o metabolismo diminui mais ainda, porque as alterações hormonais aumentam, tanto na mulher como no homem, mas principalmente na mulher. Então, essa tendência a ganhar peso depois do período da menopausa é maior na mulher. Então, tem que tomar mais cuidado. Olha, vocês estão vendo a imagem aí? Essa imagem aqui, com a diferença de gordura? Bom, só nesse pedacinho aí, a gente já tem 2 lugares aí com bastante gordura e o homem ali na barriga, né? A gente vai entender que existem outros também, outros lugares e outros fatores,
mas eu vou te pedir já alguns minutinhos para a gente continuar o assunto. Foi uma pequena introdução, quero a sua participação e a sua pergunta. Aproveita. Vida Melhor Oficial, tá bom? Doutor André Augusto Pinto responde já já. Vida Melhor Oficial. Mas eu volto para a gente continuar entendendo o assunto. Porque não dá mais para a gente romantizar a obesidade, né, doutor? Não, obesidade é uma doença, né? E é a maior pandemia do mundo, né? Hoje tem mais obesos no mundo, Cláudia, do que desnutridos. E a obesidade leva a muitas outras doenças. Então, o Brasil, por exemplo, tem 60% da população já com algum grau de sobrepeso. Olha o número. E 60%. E 20% com algum grau de obesidade, um pouquinho mais nas mulheres, mas pouca coisa. Gente, isso não é brincadeira. Quando o doutor fala que é uma doença e que leva a outras doenças, que são as comorbidades, doenças sérias como doenças cardiovasculares, um infarto, pressão alta, um AVC, diabetes, problemas nas articulações, problemas ortopédicos seríssimos. Gordura no fígado, que é a esteatose hepática, colesterol, triglicérides altos. Sabe que tem até alguns estudos que mostram que algumas demências estão relacionadas à obesidade? Também. Depressão. Câncer também, né? Nos Câncer. obesos, 3% aumenta bem o número de câncer nos pacientes obesos, em torno de 3%. Sabe que a gente tem um público muito religioso, né, aqui na Rede Vida. E eu sempre fico pensando assim, gente, não dá para você, por exemplo, apontar o dedo para alguém e falar assim, aquela ali tá mentindo, ele adulterou, e você com um pecado, não existe pecadinho nem pecadão, da gula, né, da falta de respeito pelo seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que é um presente que Deus te deu. Cadê a nossa responsabilidade? Isso é sério, de verdade. Claro, mas é difícil emagrecer, mas não é impossível, né, doutor? Não é impossível, é o que a gente já falou logo no começo. Obesidade é uma doença, precisa ser tratada, e assim, você começa tratando fazendo um pouco mais de atividade física, tomando mais cuidado com a sua alimentação, mudando seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, que é o que eu já falei. Se a gente ingerir mais caloria do que gasta, e hoje a gente faz menos atividade física, a gente fica muito mais tempo de tela, celular, tanto as crianças, a obesidade nas crianças aumenta 4 vezes mais do que nos adultos. E a criança obesa vai ser o adulto obeso. Então, se a gente tomar cuidado com a nossa alimentação, procurar fazer uma atividade física e prevenir os graus elevados de obesidade, a gente vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Pois é, a gente aqui no Vida Melhor já tem feito a nossa parte apresentando muitas receitas saudáveis, que não significam necessariamente receita fit, com produto caro, difícil, é comida de verdade. Né? A gente tem feito comida de verdade para você voltar a usar vegetais na sua alimentação, voltar a usar comida que a gente descasca e não desembala, que é o importante. Se a gente procurar comer os alimentos in natura, em vez dos alimentos ultraprocessados, que tem alto teor de carboidrato e gordura, só isso já vai melhorar muito, né? E hoje as crianças não reconhecem os alimentos, Cláudia. Depois eu mando para você passar aqui um dia uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre a obesidade infantil, que ela mostra os alimentos, os vegetais, as frutas para as crianças, e elas não sabem o que são, elas não reconhecem os alimentos. Por quê? Porque só come alimento ultraprocessado. O que é um crime, né? Na minha visão é crime, porque a gente está proporcionando uma possibilidade de uma vida medíocre, cheia de problemas de saúde. Com certeza. Isso começa na família, na infância, desde a fase de lactente. Então, essas crianças não são amamentadas adequadamente, começam a tomar leite com vários suplementos sem orientação médica. Nas escolas também não tem uma alimentação adequada e as famílias não têm uma orientação adequada. Se a gente não mudar esse quadro, com o aumento do governo ajudando, todo mundo ajudando, de conscientização sobre a obesidade, vai ser muito difícil. Agora, doutor, você é um cirurgião que também faz cirurgia bariátrica. Faço. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura. A cirurgia bariátrica seria o melhor dos caminhos? Obesidade é uma doença crônica, complexa e evolutiva. Então, assim, a cirurgia bariátrica tem o seu papel naqueles pacientes que têm obesidades graves, com índice de massa corpórea acima de 40, que a gente calcula o peso dividido pelo quadrado da altura. Então, é o que eu oriento todos os pacientes que chegam na clínica e no consultório.
Se você conseguir emagrecer sem ter que operar, é melhor. Agora, para aqueles pacientes super obesos, tem lá os seus 150, 200, 300 quilos, a cirurgia é o melhor tratamento, porque sabe-se que menos de 5% desses pacientes vão conseguir perder o peso e manter o peso. Então, para esses pacientes que já têm uma obesidade grave, que a gente chamava antigamente de obesidade mórbida, que tem várias doenças associadas, esses pacientes, se não fizerem a cirurgia bariátrica, na maioria das vezes não conseguem. Mas se você prevenir desde criança, adolescente, para evitar os níveis maiores de obesidade, com dieta, acompanhamento nutricional, atividade física, acompanhamento com o seu pediatra, com o seu clínico, o seu endocrinologista, com o seu ginecologista, você consegue prevenir. Esse é o melhor caminho, a prevenção é o melhor caminho, né? É difícil, mas agora, uma vez instalada a obesidade, ela precisa ser tratada. Você falou de um número de sobrepeso, né? Sobrepeso é o que vem um pouco antes da obesidade. Esse é um momento decisivo para tratar? Eu acho que sim. Aqueles pacientes, como eu te falei, 60% da população já está com algum grau de sobrepeso. Se você, quando chega nesse nível, já começa a se cuidar, vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu sempre fiz atividade física, tive um problema no joelho, tive que fazer uma cirurgia no joelho, tive que ficar parado um tempo, e aí, enfim, um pouco depois da pandemia, ganhei aí 15 quilos. Voltei a fazer atividade física, tomei cuidado com a alimentação, já perdi pelo menos uns 10, ainda falta um pouco, mas se a gente, nesse momento, não se conscientizar que você precisa voltar ao seu peso, não o ideal, mas o satisfatório para a sua saúde, se você ganhar muito peso, uma coisa é você falar que você consegue perder 5, 10, 15 quilos. Uma coisa é falar que você tem que perder 80, 90, 100 quilos. Isso é muito mais difícil. Agora, existem algumas alternativas, né? A gente hoje tem ouvido muito falar dessas canetinhas, o que eu considero uma alternativa só para a classe A, porque são caras, diria até que caríssimas. Então, a população não tem acesso. Não tem acesso. Né? Mas o topo da pirâmide tem e está fazendo uso dessas canetinhas. Muita gente está conseguindo emagrecer. E a gente tem outras alternativas, como, por exemplo, o balão intragástrico. Seria uma alternativa interessante ou é um paliativo que não resolve o problema? Vamos falar das canetas, né? De várias marcas que tem aí no mercado, são basicamente uma, que é o Ozempic, enfim. Mas semaglutida, que é o nome da droga. A perda de peso com essas substâncias é em torno de 15%, no decorrer aí de 6 meses. O balão também tem a mesma perda de 15% no período. Cada um deles tem os seus efeitos colaterais. As medicações têm efeitos colaterais, podem ter efeitos colaterais graves, porque a medicação ela dá uma sensação de estase gástrica. Então você não come porque a sua digestão está bem diminuída, seu estômago está cheio. Então um pouquinho que você come, se sente satisfeito. O balão também tem essa ação. Então você tem que tomar cuidado, ver os prós e os contras, mas qual é o problema disso tudo? Você tem que te retirar o balão ou tem que parar com a medicação depois de 6 meses a 1 ano. Se você não usar esse período para mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos nutricionais, seus hábitos de vida, você vai reganhar peso de novo. Até porque hoje se sabe, existe uma substância que a próprio tecido celular subcutâneo produz, que chama leptina, que quando você perde peso muito rápido, essa leptina depois aumenta e você tende a ter mais fome. Então é aquele efeito rebote que a gente chama. Que todo mundo tem. A gente já está pesquisando isso, já tem. É uma substância que existe, uma proteína que tem nas células, nos adipócitos, nas células de gordura, que chama leptina. Essa célula, teoricamente, faz com que o seu cérebro, o seu hipotálamo, dê uma sensação de saciedade. Isso na mulher, já tá sendo pesquisado, isso na mulher, a gente sabe que existe uma certa resistência a esse hormônio, a essa proteína. Então, por isso que as mulheres também tendem a ganhar um pouco mais de peso. Mas quando você perde muito rápido essas células adiposas, a sua gordura, quando você
para de engordar ou para de tomar os remédios, esse hormônio, essa substância começa a ser produzida muito. Então, você aumenta muito a sua fome. Tem muita gente que fala, ai, parei o meu Ozempic e aí tive efeito rebote, engordei muito, engordei mais. Tenho fome 2 vezes mais do que eu tinha antes, é por isso. Então isso vai acontecer também com essa ultramoderna Monjaro, que é mais cara Também ainda. vai, porque até o Monjaro, em vez de perder 15%, pode perder até 25% do peso. Então, se você perder esse peso muito rápido, você tende a ter um efeito rebote. E não dá para a gente tomar remédio a vida inteira. Pois é, ainda mais um remédio caro desses, Claro, não, né? a população não tem condição. Agora você vê, também não dá para viver de balão uma vida inteira. Então tem que, mas eu quero colocar o balão. Acho ótimo, acho que é uma medida bem interessante para quem precisa, né? Assim como as canetinhas para quem pode, mas se não tiver reeducação alimentar, minha gente. E o balão também está indicado para aquelas pessoas que não têm um grau muito alto De obesidade, né? É só para o sobrepeso. Para sobrepeso, obesidade grau 1. Para aquele paciente com obesidade grau 2, grau 3, obesidade grave, com várias doenças associadas, o balão também não vai adiantar. Por quê? Porque o balão não trata as doenças associadas. A cirurgia bariátrica trata. Então, aquela paciente que está com sobrepeso, não estou conseguindo, vou usar o balão como uma ferramenta para perder um pouco de peso, e nesse período vou fazer um acompanhamento nutricional, com endocrinologista, com psicólogo, para tentar manter o peso, ótimo. Isso vale também para o remédio. Você não pode tomar remédio há muito tempo, porque esses pacientes têm efeito colateral. E falando do Monjaro, da semaglutida, esses remédios também, em 20 a 30% dos pacientes, eles não agem, porque você não tem uma boa absorção da droga. Então, 20% da população, 30% da população que usam esses medicamentos não vão ter o efeito esperado. Então, não tem milagre. Né? Não tem milagre, tem a consciência mesmo e conhecimento. Porque assim, a gente hoje vai fazer uma receita muito deliciosa, muito saudável, muito fresca, que é uma sobremesa, que é um docinho, entre mil aspas, do bem, rico em proteínas, em fibras. Então, é você ter conhecimento para fazer boas escolhas. Porque às vezes você não está conseguindo emagrecer, não está conseguindo mudar seu estilo de vida, porque você está comendo tudo errado. E aí você acaba ficando com mais fome, mais necessidade, viciadíssimo em açúcar. Então a gente tem que aprender também. E é importante a gente falar também que dietas milagrosas também não existem, Cláudia. Até porque ninguém consegue fazer dieta a vida inteira. Essas dietas milagrosas, vão comer só proteína, elas podem fazer mal para o rim, para o fígado, sobrecarregar o fígado. Até as proteínas, o organismo consegue armazenar uma quantidade, o resto vai ser expelido. Isso vai fazer mal. Então, tudo tem que ter equilíbrio, tudo né, em excesso doutor? é ruim. Eu vou dar um recadinho e eu volto já, tá? Gente, é importante aprender tudo isso aqui. Eu fico feliz porque o Vida Melhor tem dado essa oportunidade para você que nos assiste aprender. Vamos aprender, a gente tem que mudar o estilo de vida, mudar o gosto mesmo, sabe? Então é mexer na cabeça. Agora vem cá comigo, vamos aqui de volta. Momento gostoso que vai parecer até uma consulta. Momento de perguntas e respostas. Vamos lá, vamos colocar na tela aí a sua participação. Você que manda a sua pergunta, muito obrigada. E a gente já tem a primeira delas, que é da Daniela Souza dos Reis. Olá, boa tarde. É verdade que a obesidade é uma doença inflamatória? Alguns alimentos realmente inflamam o corpo e com isso a pessoa acaba engordando? Minha mãe é obesa e tem lipedema. Essas doenças estão diretamente relacionadas? 3 perguntas. Vamos lá pelo final. Lipedema é uma alteração dos vasos linfáticos, principalmente de membros inferiores, e está muito relacionado com a obesidade. Por quê? Porque a obesidade causa uma inflamação no organismo. Ela não é uma doença inflamatória, mas ela é um processo inflamatório porque ela vai causar várias alterações no seu organismo que vão causar um processo inflamatório. Tanto que na Covid, 80% dos pacientes que estavam nas UTIs eram pacientes obesos por causa dessa inflamação. Além de causar outras coisas, como a gente já conversou, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicéridos altos. Então, sim, existem alguns alimentos que são inflamatórios por si só. É claro que vai depender se a pessoa tem uma absorção melhor ou pior, mas leite, o glúten, as gorduras, as frituras, os enlatados, os embutidos, os alimentos ultraprocessados causam uma inflamação no trato digestivo e a obesidade causa uma inflamação no organismo como um todo. Ok, obrigada, Daniela. A próxima pergunta
Na tela. Sandra Regina Silva, boa tarde. A cirurgia bariátrica resolve para quem tem gordura visceral? Resolve. Resolve para aqueles pacientes que têm indicação de fazer cirurgia bariátrica. Os pacientes vão perder, se fizerem tudo direitinho, o acompanhamento pós-operatório, conseguem perder até 40% do peso total. E a maioria desses 40%, em torno de 80%, é perda de gordura. Então, sim, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica conseguem perder a gordura, tanto visceral quanto a gordura abdominal como um todo. Pacientes que adquiriram diabetes do tipo 2 e se submetem a uma cirurgia bariátrica, quando estão obesos, obviamente, eles conseguem voltar à estaca normal em relação ao diabetes? Sim, conseguem, Cláudia, em torno de 80% a 90% dos pacientes que têm obesidade grau 3 e diabetes tipo 2, a diabetes fica resolvida. É impressionante. Em pacientes que a gente opera, e os pacientes ficam 2 dias internados depois da cirurgia bariátrica e já saem do hospital sem os remédios para diabetes. E para pressão também, porque é uma cirurgia bariátrica, é uma cirurgia metabólica também. É lógico que vai depender do tipo de cirurgia bariátrica. Quando você faz o bypass, é aquela cirurgia que você mexe no intestino também, não só deixa o estômago pequeno, você consegue resolver o diabetes. É impressionante. Tive um paciente há uns anos atrás que ele tomava 100 unidades de insulina por dia, 100. Ele saiu do hospital sem tomar nada de remédio para o diabetes. Mas existe paciente com diabetes tipo 2 adquirida ao longo da vida, magro? Tem. Existe. Por quê? Diabetes, porque a obesidade é um dos fatores, mas não é o único fator. Tem um fator genético. Você pode ter uma falta de produção de insulina por algumas alterações pancreáticas. Vamos supor, um paciente que teve uma pancreatite grave. Vou te dar um exemplo. Uma paciente minha tinha um câncer de intestino, fez uma cirurgia de ressecção desse intestino, teve que fazer quimioterapia e essa quimioterapia causou uma insuficiência pancreática, uma complicação da quimioterapia. Essa paciente não produz insulina, então você fica diabética e ela é magra. Então, com o tempo, se você tiver alguma alteração na produção de insulina ou então na absorção da insulina nos seus tecidos, você pode ter... Isso pode ser também sem causa, apenas uma causa genética. Pode. Ok. Próxima. Cristiane Barros. Boa tarde. Tenho 55 anos e um acúmulo de gordura visceral na barriga. Faço pilates e musculação. O que indica para a queima da gordura visceral? Preciso passar em algum especialista? É bom passar no especialista, porque se você está acima do peso, você precisa passar com endocrinologista, nutricionista. Mas o que queima a gordura principalmente é a atividade física aeróbica. Então, assim, o pilates ajuda, a musculação também ajuda, mas você precisa fazer alguma atividade física aeróbica, porque a termogênese é o aumento da temperatura corporal que vai fazer com que você queime gordura. E aí você precisa de atividade física aeróbica para conseguir isso. Não adianta você falar assim, não, eu faço uma caminhada de 2 horas. Não adianta. Você precisa fazer uma atividade física aeróbica mais intensa, porque a temperatura corporal tem que aumentar para você começar a queimar gordura. Isso acontece depois de 30 a 40 minutos que você está fazendo atividade física. Primeiro você queima açúcar, então você queima glicogênio e depois queima gordura. Então você precisa fazer uma atividade física aeróbica de pelo menos 1 hora, de uma intensidade razoável, para ter um aumento de temperatura para você queimar a gordura, senão você não queima. Eu achava que só musculação, porque aí como promove o aumento do músculo e acelera o metabolismo, a gente acaba tendo uma possibilidade até de comer mais, na verdade tem um gasto calórico maior, já era o suficiente. O que acontece com a musculação? A musculação é fundamental, porque quando você faz musculação, você ganha massa óssea, massa muscular. O músculo gasta mais energia do que a gordura, então você tende a gastar mais energia. Se você fizer uma dieta balanceada, você queima mais rápido. Mas o que é importante falar, o ideal é você, como você precisa fazer um exercício aeróbico também, o ideal é você fazer primeiro a musculação e depois o exercício aeróbico, porque é esse exercício aeróbico, depois de meia hora de musculação, 40 minutos, que vai você fazer. E todo mundo faz ao contrário. Faço esteira de... Eu faço desse jeitinho mesmo. Eu faço primeiro minha musculação, musculação, depois vou ou para a escada, ou para a esteira, ou para o transporte, faço depois, mais uns 40 minutinhos. É muito mais efetivo, mas assim, a musculação é fundamental.
até para os pacientes mais idosos, que você acaba perdendo massa muscular depois dos 50, 60 anos. Mas é fundamental que você faça musculação, que você ganhe músculo, que você gaste mais energia, mas você também tem que consumir menos. Se você não fizer uma dieta balanceada, faça musculação, mas como de tudo. E às vezes a gente vê na academia, tem aqueles caras muito fortes ou mulheres muito fortes, mas que também estão gordinhos, né? Tem de um monte. Cristiane, obrigada pela sua pergunta. Fátima Feitosa, boa tarde, tudo bem? Eu tenho muita dificuldade em emagrecer. Recentemente passei mais de 15 dias com diarreia e aumentei 2 quilos e os médicos falaram que é virose. O que devo fazer, doutor? Me ajuda, por favor. Bom, gente, ter uma diarreia não significa que vai emagrecer. Exatamente. Presta atenção. Tem gente que fala assim, ai, eu quero pegar essa virose que dá diarreia e vômito. Você só vai perder líquidos, sais minerais. Você vai ficar desidratada, mas não vai perder gordura. Não adianta, uma coisa não tem relação com a outra. E uma diarreia de 15 dias é uma diarreia importante. Essa virose que teve agora, essa bactéria, esse vírus do final do ano, do começo do ano foi bem intenso. Mas não tem relação nenhuma. Quando você tem diarreia, você perde líquido, você não perde gordura. Para a gordura é a atividade física, ingerir menos açúcares e gorduras. Inclusive, tem muita gente que eu nem julgo, porque é por falta de conhecimento mesmo, mas se envenena usando diurético e... Como é o nome do remédio para ir ao banheiro? Laxantes. Laxante. Gente, isso é um perigo e não emagrece, não. Não emagrece, Não né, emagrece. Primeiro que laxante é um irritante do seu intestino nunca mais vai funcionar igual se você tomar o laxante cronicamente. Mulher tem intestino mais preso que homem, mas não é isso que vai resolver a sua obesidade. E o diurético vai fazer você perder líquido. Não resolve. Mesmo para aquelas pacientes que têm lipedema, linfedema, diurético não resolve. E causa problemas sérios do rim. Eu tive uma paciente, inclusive, que teve até um grau de insuficiência renal por causa de uso crônico de diurético sem orientação médica. Então, por favor, preste atenção, viu? Ai, ai, muito bom esse nosso bate-papo. Alguma consideração final, doutor? Não é isso. Obesidade tem que ser considerada como uma doença. É a maior pandemia do mundo e a gente tem que conscientizar a população através do governo, através da família, através de programas como o seu, através do acompanhamento médico. Porque se a gente não considerar a obesidade como uma doença, todas as doenças que ela vai acarretar vão causar muito problema para frente e vai piorar muito a qualidade de vida da população em geral. Então, assim, se a gente tentar mudar os nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de vida, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor e vai viver melhor e mais tempo. Maravilha. Olha, doutor André Augusto Pinto, ele está no andré.a.pinto lá no Instagram. André.a.pinto, você posta bastante, tem informação? Posto bastante. A gente trabalha muito, mas a gente tenta postar um pouquinho. Tá joia. Mas assim, e da Clínica Gastro ABC também. Entra lá, Clínica Gastro ABC, você trabalha com o doutor Eduardo? Já trabalhei com o doutor Eduardo no consultório aqui de São Paulo. Agora a gente trocou o consultório, mas nós estamos conversando. Entendi. Clínica Gastro ABC. Muito bom te receber, seja sempre muito bem-vindo, volte outras vezes, tá bom? Só convidar. Obrigado. Obrigada, doutor. Uma ótima tarde. Você também.